Boa tarde a todos, a todas e a todes. Queria chamá-los para mais um programa do Saco de Gatos, em que a gente conversa com autores, amigos, pessoas convidadas sobre esse mundo dos livros, das edições e dos trabalhos das pessoas. E hoje eu tenho o prazer de receber aqui o professor Bernardo Recupero, da FEFELESH da USP, professor de ciência política, amigo da editora há muito tempo, já publicou um livro excelente aqui com a gente, e agora volta com esse novo livro lindíssimo, que eu amei essa capa, e eu adoro esse livro, dos melhores livros que eu já li nos últimos tempos, e tenho orgulho de tê-lo no catálogo da Alameda. Então, a gente vai para a vinheta e volta depois com o Bernardo Recupero falando do Entre Ariel, Caliban e Próspero. Já vejo vocês. Oi, Bernardo, tudo bom? Tudo. Oi, Joana. Legal estar aqui no programa com você. Ah, é ótimo. Eu gosto de fazer esse programa que eu reencontro as pessoas, a gente fala de livros, a gente fala dos trabalhos que estão sendo publicados, eu adoro. Bernardo, bom, vamos começar sobre o Entre Ariel, Caliban e Próspero, dilemas da identidade latino-americana pensados a partir do Brasil. Como nasceu essa ideia de fazer um livro assim, que fala, que, enfim, que junta Shakespeare com essa questão da identidade latino-americana? Tá. Na verdade, começou com minhas aulas. Isso já há algum tempo atrás, né? Eu dando aula de pensamento político latino-americano, uma coisa que me chamava muita atenção é como, em diferentes momentos, aparecia, né, a referência a personagens da Tempestade de Shakespeare em trabalhos importantes do pensamento latino-americano, né, especialmente o Ariel, do Zé Henrique Rodó, que foi publicado em 1900, depois o Caliban, do Roberto Fernandes Retamar, que foi publicado em 1971, e, finalmente, né, O Espelho de Próspero, do Richard Morse, que foi publicado em 1988. Isso é entre outros trabalhos, né? Talvez esses são os grandes marcos, né? E que mostram, de alguma maneira, né, esse uso recorrente, né, de personagens da Tempestade do Shakespeare, na verdade, para pensar a identidade latino-americana, ou mesmo América Latina, né, que, no fundo, é o próprio termo América Latina, ajuda a criar essa identidade, e é algo que, na verdade, está aparecendo em meados do século XIX, né? No caso do livro do Rodó, né, que era uruguaio, o livro é publicado, como eu acabei de dizer, logo, né, em 1900, e justamente quando os Estados Unidos, né, está aparecendo com muita força, né, no cenário internacional, especialmente no seu quintal, América Latina, e, de alguma maneira, a referência, né, ao Ariel, né, quase como o espírito, na verdade, da tempestade, né, com qualidades, né, que são vistas em contraste, né, com o materialismo e utilitarismo, né, dos Estados Unidos, serve, né, para marcar essa diferença. E é interessante que isso, de alguma maneira, vai se desenrolar durante um bom tempo. Num outro contexto, que já é o contexto pós-Revolução Cubana, o Fernandes Retamar, que é um cubano, né, vai, então, escrever esse ensaio Caliban, dizendo, na verdade, a América Latina, e aí ele interpela diretamente o Rodó, não é o gênio alado da peça do Shakespeare, mas é Caliban, um escravo que se revolta. E já nesse outro momento, né, o Richard Morse, em 1988, ele dizia, num momento de crise de autoconfiança dos Estados Unidos, vai sugerir que o Próspero, que na verdade ele está identificando com Prósperos dos Estados Unidos, olhe no seu espelho, né, e o espelho que é visto como América Latina, para, de alguma maneira, talvez procurar um caminho, né, para essa crise de autoconfiança. O outro ponto, não sei se vale a pena
eu já indicar aqui, Bom, que mesmo, então, vendo isso, e de alguma maneira fiquei tentado, né, a tentar trabalhar, né, esses momentos, são diversos outros autores que também vão lidar com isso, que viraram verdadeiras metáforas, né, para pensar a América Latina, mas eu me dei conta que eu fazia isso a partir do Brasil, né, que é de um lugar problemático, né, se pensando na América Latina. Em alguma medida, o Brasil, a gente pode dizer, que é quase que uma presença necessária, mas difícil na América Latina. Necessária pelo próprio tamanho, né? Quase metade da América do Sul. Além disso, né, falamos uma língua, né, o português, que é diferente da maior parte dos nossos vizinhos, hispanohablantes, como se diz, e fomos um império escravocrata no século XIX. Mesmo assim, o Brasil é incorporado, né, a essa imagem da América Latina. Então, nesse sentido, que eu achei interessante, pensando, né, a partir desse lugar problemático, que de alguma maneira a gente pode pensar a própria dificuldade do Brasil se ver, pensar como América Latina, como própria, e também dificuldades da própria identidade latino-americana, né, que não é uma coisa dada, fixa, mas vai mudando ao longo do tempo, é capaz de incorporar o Brasil, né, nessa ideia, mas não, por exemplo, um país, né, como o Haiti, né, também, né, de língua lusófona, se quiser, mas cuja grande maioria da população é negra. Então, há aí, de alguma forma, uma dimensão racista. Então, é um pouco esse o jogo que me interessou. Desculpa se eu me estendi um pouco. não, não entendeu, não. É interessante pensar, eu acho que está, enfim, está logo no começo do livro, mas também que vai por um tempo ao longo do livro, como o Brasil, ele se aproxima mais, e a Marielle já fala isso no começo, no prefácio dela, ele se aproxima mais dessa identidade latino-americana quando se proclama a república, não é mesmo? Sem dúvida. E é bastante interessante, né, que o Império, né, em alguma medida, né, fazia questão, né, se diferenciar em termos políticos, né, até pela forma de governo, né, que contrastava, né, com seus vizinhos, que eram repúblicas, e, no fundo, um projeto civilizatório mais amplo, que de alguma maneira se identificava com a Europa. No caso da República, né, a questão da América Latina, isso é até o nome, né, de um texto do Nabucco, que aparece em Balmaceda, que eu discuto, né, meio que se impõe. E é interessante que se impõe inicialmente, especialmente pelos críticos da República, né, como são Eduardo Prado, o próprio Nabucco, nesse momento, que, de alguma maneira, o que eles estão dizendo é que, durante o período do Império, bem ou mal, né, conseguimos evitar os problemas, a bagunça, né, que, de alguma maneira, é vinculada, né, aos nossos vizinhos, né, e, de alguma maneira, é vinculada às grandes maiorias da população, né, que, no caso do Brasil, eram escravas. Agora, na República, esses problemas estão aparecendo e a gente está, na verdade, se revelando, né, não tão diferente, né, desses vizinhos, está se revelando latino-americano. Né? Então, é bastante interessante pensar, né, como essa percepção, né, do Brasil como parte da América Latina, né, especialmente nesse momento republicano, no início da República, aparece em boa medida no sentido crítico e problemático, né? Então, talvez o que é mais interessante, né, sei lá, é um longo tempo, né, que eu acabo abordando, eu abordo quase um século, né, de alguma maneira coincide, né, com o que você pode chamar do século XX. Mas o início, nessa referência brasileira à América Latina, é claramente problemática, especialmente se a gente for pensar o início da República, por exemplo, governo Floriano, Peixoto, revolta da Armada, e, na verdade, o que está por trás daí, a questão subjacente, é a democratização, né? Que, de alguma maneira, a democracia é associada tanto à América, nos Estados Unidos, como um lado caudilhista dos nossos vizinhos. E justamente o que Nabucco, por exemplo, diz, também o Eduardo Prado está sugerindo, o Império como que nos vacinava contra isso, por exemplo, com uma instituição como o poder moderador,
que, no fundo, é uma instituição, né, que tem um papel de se colocar um sistema político acima da própria sociedade, que, de alguma maneira, evitava, né, essas tendências que talvez a gente pudesse chamar de mais profundas, mas que aí aparecem com muita força. E aí vem a República e, enfim, as coisas... É interessante também pensar que, ao longo do livro, você fala como a identidade é fluida e muda, né, ao longo desse tempo longo que é a análise do livro. Não é isso mesmo? E eu queria também te perguntar um pouco sobre, enfim, os dias de hoje, em que se a gente tem, nessa época, estabelecido esse certo caudilismo latino-americano, essa preferência pelas coisas um pouco autoritárias, militares e tal, e os Estados Unidos como um bastião da democracia, agora isso mudou, né? Não, é bem interessante, né? Sua pergunta é interessante, acho que duas dimensões, né? Que, no fundo, acho que são muito importantes, né? Porque eu tentei fazer do trabalho. O primeiro, né, do que a gente pode chamar da longa duração, né? E como isso aparece, né, na língua, nos termos, né? Pensando, sei lá, talvez o que é chamado até do conceito de América Latina, né? Como, ao longo do tempo, é mais ou menos um século que eu trabalho, mas, na verdade, desde meados do século XIX aparece esse termo América Latina, ele vai assumindo diferentes significados, né? São como camadas de significados, né? Então, existe essa primeira América Latina, de alguma maneira, que reivindica Ariel e é espiritualista, né, de alguma forma. Existe a América Latina da Revolução Cubana, né, que é justamente no momento terceiro-mundista, e que reivindica, né, no fundo, a revolta, né, do escravo Caliban, né? Existe até a coisa do próspero, né? No fundo, o Richard Morse, que é a perspectiva dos Estados Unidos, que, de alguma maneira, procura olhar no que ele chama de Iberoamérica um outro caminho, né, para o seu país. E aí a gente pensa o nosso momento. Recentemente, o próprio termo América Latina passou a ser muito criticado, aqueles que reivindicavam que isso, no fundo, né, por exemplo, é a coisa da discussão mais pós-colonial, né, que isso é a coisa, no fundo, de crioulos, né, brancos ou mestiços, né, isso é um termo mais hispânico, mas também a gente pode pensar uma pequena elite, e reivindicavam termos originários, por assim dizer. Mas o que eu acho interessante, se a gente pensa o termo, e eu estou usando, no fundo, esses usos da tempestade para justamente pensar ao longo do tempo, né, como o termo e a identidade latino-americana é criada e recriada constantemente, que ele, além de esconder alguma coisa, que no fundo o latino é reivindicação do algo europeu, né, claramente eurocêntrico, se vocês quiserem, mas ele também revela, e é interessante ver o que ele revela, que ele é constituído em oposição justamente a uma outra América, que é a América saxã. E não por acaso é bastante interessante a gente pensar esse momento de passagem do século XIX para o XX, né? Onde aparece justamente o momento Ariel, né, com o Rodó, mas não só o Rodó, né? Aparece, por exemplo, com o poeta nicaragüense Rubem Darío, aparece também com o literato, né, franco-argentino Paul Broussac, e justamente, né, como eu estava até dizendo antes, o Ariel, né, das suas qualidades espiritualistas, né, que é associado a latinos, né, dos dois lados do Atlântico, é contrastado com os Estados Unidos, que no seu materialismo, em alguma medida, naquele momento, é visto como relacionado a Caliban. Agora, o interessante, se a gente pensa agora, né, o que a gente está vivendo, como você falou, né, Trump, né, e é até interessante que eu terminei, né, de escrever o livro que foi originalmente uma tese de livre docência, justamente quando as hordas trumpistas, por assim dizer, estavam invadindo o Capitólio dos Estados Unidos. E eu me lembrei que, no momento, as pessoas diziam, olha, isso parece República de Bananas. Então, eu acho muito interessante, né, que, lógico, existe a diferença, o contraste, a gente pode dizer que isso é um elemento
fundamental, né, quando se cria ou estabelece identidades, mas, na verdade, para além do que é aparente, do contraste, há uma semelhança muito grande, que, no fundo, o próprio Próspero, naquele trecho muito famoso, acho que é até epígrafe do meu trabalho, né? This thing of darkness, sei lá, que sou eu, na verdade, né? Is mine, né? De alguma maneira revela isso. Então, para além da oposição, há uma identidade entre o que a gente poderia chamar o Ariel e Caliban. E é interessante que o Morse, no fundo, está falando, o Próspero, às vezes, deve olhar para o espelho e encontrar algum caminho diferente, você poderia até pensar como Ariel. Mas, na verdade, eu acho que a gente encontra agora uma imagem do Caliban, que é justamente esse da passagem do século XIX como XX, o que talvez parece pior, e a gente vê como essas construções, né, em boa medida, são artificiais, fluidas, e podem mudar em diferentes contextos. Porque as coisas dos Estados Unidos estão bem ruins atualmente, né? E as coisas na América Latina, enfim, tem problemas na Argentina e tal, mas parecem melhores do que lá, né? Enfim, não sei, tô falando um pouco aqui. Mas voltando ao livro, você falou que terminou ele quando estavam as hordas invadindo ali o Capitólio e a coisa avançou um pouco e tal. Mas eu queria também que você contasse como enfim, várias pessoas já leram o ensaio, como você montou esse livro, assim, como ele está dividido, para falar para os leitores que ainda não pegaram o livro, como que ele foi organizado e escrito. Tá, não, tá ótimo, não, obrigado pela pergunta. Tá, como eu disse antes, né, o livro surgiu de aulas, né, de curso de pensamento político latino-americano, e justamente isso, aparece, né, Ariel, aparece Caliban, e aparece, né, não é exatamente latino-americano, mas está ligado a isso, o Próspero, né, e, de alguma maneira, as grandes referências aí são o uruguaio Rodó, o cubano Fernando Zetamar e o norte-americano Richard Morse. Mas, para além desses autores, além desses ensaios, né, muitos outros trabalhos também estão lidando com essas diferentes, essas metáforas, na verdade, para pensar a identidade latino-americana. Então, basicamente, o que eu fiz foi pensar 3 momentos, que, na verdade, é o momento Ariel, o momento Caliban e o momento Próspero. Grosso modo, que são esses momentos? O momento Ariel é basicamente a passagem do século XIX para o XX, né, até os anos 20, se vocês quiserem, pode dizer, e justamente em que a América Latina está se reivindicando, aquilo que está passando a ser conhecido como América Latina, como uma região diferente da América saxã, né, no sentido do materialismo e utilitarismo que a caracterizariam, pensando qualidades que são associadas a Ariel, o espiritualismo, algo do tipo. E aí também é muito interessante, né, sempre essa foi a minha preocupação, pensar o Brasil, né, nesse jogo, né, se ele entra, não entra, como ele entra e até que ponto ele entra, né? Então, no primeiro momento, eu discuto, como eu falei antes, autores como Dario, Groussac, Rodó, e discuto justamente como no Brasil, né, justamente na passagem do Império para a República, a discussão sobre a América, né, passa a ser central, e especialmente a América Latina. E aí é interessante que não há um diálogo direto. Esses autores foram poucos lidos no Brasil, de maneira geral. Há algumas referências, né? José Veríssimo faz uma crítica ao Ariel, mas não é realmente a tônica. Mas as discussões, né, são muito parecidas, que o problema é basicamente o mesmo, né? Essa região que está passando a ser conhecida como América Latina, ela se entende justamente seu contraste com a América saxã. E isso também é um problema para o Brasil, tanto no sentido, sei lá, mais, poderia chamar geopolítico, né, da presença, como da própria democratização, que bem ou mal está ocorrendo, né? E, de alguma maneira, né,
sei lá, é um pouco tanto o lado latino-americano do caudilismo, como a democracia, né, que desde Tocqueville é identificada com os Estados Unidos, aparecem aí. Então, essa primeira parte eu vou discutir esses autores e vou discutir um que é bastante interessante, o José Vasconcelos, né, que é pouco conhecido no Brasil, né, foi secretário de Educação Pública do México pós-revolucionário, pós-Revolução Mexicana de 1910, e é interessante que ele, já afastado do governo, já brigado, na verdade, com o governo revolucionário, ele escreve um livro que é muito importante, né? Talvez no Brasil não é tão conhecido, que é A Raça Cósmica, que, em boa medida, ele vai escrever esse livro a partir da experiência, né, que ele vem aqui para as comemorações do centenário da independência do Brasil. E, justamente, né, sempre nesse contraste, né, disso que está sendo chamado da América Latina, né, com outro, e até um outro mais amplo, se você quiser, tem os Estados Unidos, é importante, mas talvez o outro mundo, ele vai dizer, ó, o que é a diferença da América Latina? É a mestiçagem. Justamente aí que está a ideia da raça cósmica, né, que ele vê quase como um projeto universalizante para o resto do mundo a partir daí. E é interessante que a gente for pensar que logo no Brasil vão aparecer coisas relativamente parecidas pós-30, a gente pode até pensar Gilberto Freire, em alguma medida, tendo afinidades com isso. Então, esse é, grosso modo, o momento Ariel. O que é o momento Caliban? O momento Caliban, como eu disse antes, é o momento de reivindicação do escravo, como é caracterizado na peça do Shakespeare, selvagem e deformado, o Caliban. Isso aparece diretamente na Revolução Cubana, no ensaio do Fernando Retamar, mas também é interessante na polêmica que esse ensaio do Fernando Retamar provoca. Um crítico, isso está ligado ao que é chamado Guerra Fria Cultural, né? Um crítico, né, que é também um crítico uruguaio, o Rodrigues Monegal, vai dizer, ó, e na verdade ele recebe dinheiro da CIA, até, mas sei lá, não vamos entrar em detalhes aí, depois quem lê se interessa, mas ele vai criticar o Fernando Retamar, dizendo que você não vai suficientemente longe. Quem foi longe realmente é o brasileiro Oswaldo de Andrade, que além de reivindicar, mais do que reivindicar Caliban, ele reivindicou canibalismo, antropofagia, porque Caliban, o termo Caliban, é um anagrama com a palavra canibal. Isso é uma discussão já antiga, né, de algum tempo que se fala isso, né, e foi isso. Então, eu discuto um pouco, antes de falar do Roberto Fernandes Retamar e do Caliban, eu discuto também a experiência da antropofagia brasileira. E, por fim, o último momento é justamente esse do momento de Próspero, que é o momento do, já em 82, que ele publica no México, o Espelho de Próspero, Richard Morse, publica em 88 no Brasil o livro, e significativamente não publica nos Estados Unidos, ele não encontra editor, não tinha uma Alameda lá para publicar o Richard Morse, né, e, sei lá, fazer com que ele ficasse satisfeito. Mas o que eu acho significativo, desculpa, só para terminar, o que eu acho interessante do Morse, que justamente isso é década de 80, né? Ele diz os desinteressantes anos Carter e Reagan. Ele fala, ó, os Estados Unidos, né, e a gente pode até dizer que é um segundo momento da Guerra Fria, já é o final, né, já não é um momento tão quente. Ele diz, ó, os Estados Unidos, nesse momento de crise de autoconfiança, ele deve olhar no seu espelho, né, e procurar uma outra alternativa, né, no fundo, quase civilizatória, né? E, na verdade, ele está pensando muito em termos, né, quase do desencantamento do mundo, né, no fundo, uma referência weberiana, que teria ido mais longe do mundo europeu, norte-americano, ocidental, enquanto, né, que nessa outra parte da América, Ibero-América, né, esse processo não teria ido tão longe. Então, por exemplo, uma das coisas interessantes que ele faz é o contraste, ele diz entre, por exemplo, o T.S. Eliot fala em wasteland, enquanto que o Mário de Andrade fala São Paulo, comoção da minha vida, sabe? É justamente, ainda tem um lado mágico, né?
ele está pensando talvez de uma maneira idealizada aí nos anos 80. E mais ou menos isso se encerra nesse ciclo, que já mostra até uma certa crise do próprio termo, né, América Latina. Ele prefere não usar América Latina, mas sim Ibero-América em contraste com a Anglo-América, né? Mas, ao mesmo tempo, ele está pensando no contraste. Então, a forma de pensar se mantém, apesar da mudança, né, dos termos. Né? E hoje, a gente pode até pensar para além. Hoje, né, sei lá, a gente está nisso, que é um pouco o final, né, que a gente estava até conversando. Né? Talvez, sei lá, tem crítica ao termo América Latina, mas até onde eu saiba, ninguém encontrou um termo para substituir. E é interessante, o Brasil agora já é pensado como parte da América Latina. Se vocês forem ver, meados do século XIX, né, quem criou o termo, né, que é um Torres Caicedo, um poeta colombiano, e o Francisco Bilbao, né, um chileno, um socialista utópico, fala, não tem lugar para o Brasil. O Brasil é escravista, é um império, fala português, mas agora passa a ser entendido por todos como América Latina. Há essa ideia de crise desse termo, mas, por outro lado, ela ainda se impõe, né? E talvez ganhe força hoje, né? Até encontrar com os Estados Unidos, né? Com essa ação do Trump, que, ironicamente, né, vai olhar justamente para aquele período de passagem do século XIX para o XX. Né? McKinley, né, ele falou isso, acho que até no discurso de posse, como um ideal, né, com a diferença que aí os Estados Unidos era uma potência ascendente, hoje em dia é uma potência decadente. Né? Mas eu acho que é provável, né, que até a referência contra, como foi no México, se passou a pensar, tipo, na época do José Vasconcelos, América Latina, em boa medida, em conflito com os Estados Unidos, e a própria Revolução Cubana, isso também aconteceu. Né? Então, acho que é isso, desculpa, estou falando demais, eu acho que é coisa de professor, como se diz. Mas aqui é para falar mesmo. E, Bernardo, a gente vai fazer o lançamento do livro agora, quinta-feira, na Livraria Martins Fontes. Você gostaria de chamar o pessoal, que a gente faz um cortezinho no vídeo e usa como um convitinho, que vai ser um ótimo momento para a gente, enfim, encontrar o livro e conversar sobre esses assuntos lá no lançamento. Não, estão todos convidados para o lançamento aí na quinta-feira, né, dia 3, na Livraria Martins Fontes. E a Joana começou dizendo, né, o segundo livro, né, que eu publico na Alameda, já foi uma alegria, né, publicar os 7 lições sobre interpretações do Brasil, e agora é uma... E é um livro referência para as pessoas, só queria dizer isso, que muita gente leu esse livro, o livro vendeu super bem nesses anos todos na Alameda, e que ele é muito usado nas universidades em geral, é uma referência mesmo, eu acho um livro incrível aquele, como esse, espero também se tornar, tem uma vida longa e se torne também uma referência, porque são ensaios, e é algo que eu acho que a academia vem perdendo um pouco, e eu vejo em alguns livros, assim, o da Eunice, o seu, Eunice Ostrinski, o seu, alguns livros chegam com essa ideia de ideias criativas, ousadas, que pensem o passado e a realidade que a gente está vivendo. Isso, às vezes, as pessoas, atualmente, hoje em dia, ficam, às vezes, um pouco presas no publicar no Lattes e menos em fazer trabalhos que tenham essa densidade, profundidade e fôlego, né? Que tanto o seu quanto o da Eunice, os dois têm, são muito, muito bons ensaios, bem escritos e que dizem coisas importantes para a gente. Então, é demais esse livro. Eu queria fazer uma pequena menção a essa imagem de capa, que é incrível, é linda, e queria que você comentasse um pouco a escolha dessa imagem de capa antes da gente encerrar. Tá. Eu encontrei, né, gravuras sobre a tempestade de um gravurista irlandês dos anos 20 na internet. Né? E acho que aí eu passei para a Joana, mas foi você no final, né, que deu o trabalho. E eu fiquei horas no site que você me passou, que é maravilhoso. Exatamente. Combinou demais com o livro, ficou muito bom. Eu te confesso, eu achei fantástico. Quando eu vi, né, as imagens desse gravurista, eu fiquei com o queixo caído.
Eu Mas também. a escolha dessa imagem em especial, eu fiquei meio em dúvida. Achei, parece meio conto de fadas, vai dar um ar talvez pouco sério. Eu não sei, eu acho que talvez seja até uma vantagem aí. E é um pouco, talvez aquilo que a gente estava falando no começo, e até o que você estava falando, o próprio trabalho de Eunice Ostrenski, que todos nós, nossa atividade intelectual, né? Tem um lado de brincadeira, né? Se não tiver a brincadeira, né? Sabe, até pensando nos diferentes momentos, né? Como eles se formam, né? Se juntam, né? E são diferentes, né? Se não tiver brincadeira, não tem graça, né? Talvez a gente aí é um tom meio Richard Morse, né? Está levando a sério demais, né, todas essas exigências profissionais, né, e perde um pouco o propósito, né? E o Então, prazer da escrita, o prazer da leitura, o prazer do pensamento, que eu acho tão incrível, né, de ter, assim, o prazer da descoberta e do pensar, é muito bom, eu acho, quando a gente lê um ensaio desse tipo. legal, né? E acho que a Alameda cumpre o papel que ainda dá espaço, né, para trabalhos, né, com esse, no momento que provavelmente isso não é o que é mais procurado, né, mas... Não é. Mas é um espaço bom e a gente quer sempre ter esse espaço. Então, queria te agradecer pela entrevista, dizer que estarei lá na quinta-feira para te dar um abraço e um parabéns pelo livro, lá na Livraria Martins Fontes. E obrigada, Bernardo, por tudo, pelo livro e pela nossa parceria de tantos anos. E eu que só tenho que agradecer. Como dizem agora, estamos juntos, alguma coisa assim. Vai lá, tá certo. Brincadeira. Um beijo, tchau. Beijo, tchau.